Então, boa noite para todo mundo. Hoje nós chegamos na última reunião do ano de 2022, a nossa disciplina, que acho que foi bem legal aí todos os temas. E hoje vai ser um tema bem diferente, que é uma coisa que a gente vai fugir um pouco da otorrino, mas é uma coisa que nós, como os profissionais de saúde, nós precisamos, né? Que cada dia mais a gente entra em contato com pacientes que têm notícias difíceis, diagnósticos difíceis, prognósticos difíceis, e a gente tem que, de alguma maneira, comunicar e confortá-los, né? Então, só para lembrar, estamos gravando a reunião. Se vocês deixarem o seu vídeo ou o seu áudio aberto, vocês estão automaticamente autorizando a gravação da sua imagem e da sua voz. Eu gostaria de apresentar a Rebeca de Pascoal Silva. Ela é formada em pediatria pela nossa faculdade, pela Faculdade de Medicina do ABC, e ela fez formação em cuidados paliativos por aquele Instituto Paliar. Quem já ouviu falar de cuidados paliativos sabe do Paliar. Além disso, ela é médica tanto do Hospital Brasil como lá do Mário Covas, que ela é responsável pelos cuidados paliativos lá. Rebeca, muito obrigado por ter topado falar para a gente. Acho que esse assunto é muito interessante e cada vez é mais importante para a gente que vai ter que sempre tratar com o paciente e comunicar, às vezes, coisas não tão agradáveis para ele. Valeu mesmo, viu, por ter topado falar para a gente. É um prazer estar aqui, falar para outras áreas, né? Porque a gente às vezes foca e começa a falar para quem está fazendo cuidados paliativos ou para quem está passando no ciclo, mas conversar com outras especialidades também é um prazer, assim, muito grande. Compartilhar com vocês. Vamos lá. Deu certo aí? Tá bom. Vamos começar, então. Primeiro, né? Falar de comunicação de más notícias. Antes de mais nada, precisamos saber o que é uma má notícia, né? Então, quando a gente fala em má notícia, nos remete aos nossos sentimentos de notícias ruins, quando, na verdade, estamos diante de uma pessoa com valores, com experiências, com expectativas, e talvez o que é para a gente uma má notícia, não é para o outro. Então, lembrar que a má notícia é para o nosso paciente, ou pode ser para o nosso paciente. O ponto de vista é o dele, né? Porque a gente tem essa tendência a falar, isso aqui, nossa, que horrível essa notícia que eu vou ter que dar, é um tumor, é alguma coisa negativa, mas e o paciente? Coisas para a gente são banais, às vezes para o paciente tem um impacto muito diferente. Então, a primeira coisa que, para quem faz essa comunicação, e comunicação diárias que nós fazemos, né? Qualquer um da área da saúde. Tomar cuidado com o que a nossa fala pode causar no outro, né? Se isso vai gerar ou não algo negativo, né? Pensando o que poderia ser uma notícia ruim. Na otorrino, qual que é a primeira coisa que vem, acho que assim, na cabeça, né? Porque não é uma prática de dar notícias de óbito, por exemplo, né? Morte encefálica, não é isso a prática do pessoal do otorrino. Mas, por exemplo, eu coloquei aqui o que a gente vê que é um temor, assim, né? Acho que para todos, que é o câncer, né? Falar de câncer, então você está lá fazendo uma avaliação, você vê um tumor, uma tumoração muito semelhante a uma tumoração maligna, ou uma recidiva tumoral, muitas vezes aparece lá no ambulatório da otorrino. O cara começou a sentir de novo uma dificuldade para engolir, o que está acontecendo? E é lá que isso acontece. Inclusive, eu tive um paciente que estava fora de tratamento e ele dizia, não tenho mais doença, não tenho. E mais uma dificuldade muito grande para engolir, novamente, era um tumor de cabeça e pescoço, e eu solicitei, estava no meu ambulatório, fui lá na otorrino, falei, gente, tem alguém para avaliar? E aí o pessoal fez o exame de nasofibro, né, para ver, e realmente tinha um abalamento
tinha evidência de uma tumoração ali. Na hora, a pessoa que fez, ela falou, olha, é tumor. Aí o paciente olhou para minha cara, ele tinha acabado de falar para mim que estava curado. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos para a minha sala. E aí a gente começa essa abordagem e aí retoma esse cuidado. Esse paciente é um paciente muito querido, que a doença evoluiu muito rápido, mas até hoje eu tenho notícias da família, ele faleceu depois de alguns meses, mas é uma... E aí eu lembro muito disso, né? Que foi ali, e eu lembro o desconforto da médica que estava fazendo o exame. Como eu faço para falar, né? Eu falo de cara que é um tumor, eu falo... E eu lembro do desconforto dela, e realmente foi uma situação de uma comunicação de uma má notícia. E como é difícil para a gente, né? Mas também já tive situações de paciente chegar no meu consultório sem saber do diagnóstico. Não tem, não sabe. E aí a pessoa atrás, assim, idoso, né? E a pessoa atrás, assim, ó, não conta. Aí eu, assim, a senhora quer saber o que a senhora tem? Quero. Então eu vou te chamar. Mas talvez essa notícia não seja tão boa. E aí eu contei que ela tinha um câncer. Quando eu contei, ela disse assim, graças a Deus, Deus está ouvindo as minhas preces, porque eu já não aguentava mais viver neste mundo. Era uma senhora idosa que estava com a filha muito doente, com Covid, falecendo no hospital, e ela não tinha mais ninguém. Todos já tinham morrido. Ela e a filha já eram muito idosas, a filha morrendo, e ela pediu, ela agradeceu. Então, o que era para mim e para a acompanhante, que era uma vizinha que cuidava dela, uma má notícia, para ela foi a certeza de que Deus existia e estava ouvindo as preces dela. Então, cuidado a gente sempre tem que ter, porque o outro, eu não sei como que o outro vai receber isso que eu estou comunicando, né? Falar sobre cirurgia. Às vezes, para a gente é tão corriqueiro. Ah, não, vai ter que operar isso aqui, mas tira rapidinho. Interna de manhã, vai embora à tarde, ó, tranquilo. Mas quando a gente não entende a história do outro, às vezes é uma criança, vai ter que fazer uma amidalé, vai ter que tirar, mas a mãe perdeu um filho numa cirurgia lá atrás, qualquer que seja. E para ela pensar em cirurgia remete àquele sentimento de perda. E para ela é uma péssima notícia. Algo simples, mas que para ela gera um sofrimento muito grande. Então eu tenho que tomar cuidado. Coisas que, né, podem ser tão banais para a gente, tranquilo, interna, vai embora. Mas nem sempre. Alteração na voz. Aí eu vou trazer um paciente meu, que também passou já com vocês, que é um paciente que teve um tumor Ele, na verdade, ele teve um tumor que acometia linfonodo cervical e na hora de tirar ele ficou rouco. Ficou mais rouco. E ele está curado do câncer. Ele vem comigo porque ele já é bem idoso. E a frustração dele em todas as minhas consultas, todas, ele reclama. Porque ele fala que não se conforma, que a voz dele mudou daquele jeito. Porque ele era cantor, locutor. E para ele tá vivo, então não matou, né? O câncer não matou, tá sem doença. Ele anda, ele come, mas a perda da voz é um sofrimento que ele vive diariamente. E nem foi, perdeu tudo, né? Ele fala, mas mudou. Mudou e para ele foi... É a pior situação que podia ter acontecido. Ele não se conforma. Então, para olha... Não, quero ouvir. Eu quero ouvir. Gente, se alguém quiser falar, citar alguma coisa, contar alguma situação, por favor, pode interromper, não me importa. Coloquei aqui impossibilidade de deglutição. Às vezes o paciente... eu tive... Aí eu vou contando os casos, eu acho que fica melhor da gente visualizar, né? Porque quando fala só, eu acho que fica muito vago. Então, até um caso que a Mayra nos ajudou muito, era um paciente que tinha um tumor, um câncer de próstata, e com meta óssea. E a meta acometia cervical, ele foi perdendo a musculatura,
foi ficando plégico, né? Isso era cervical, era toda a coluna. Até uma hora que ele começou a ter uma dificuldade ali de deglutição efetiva por perda de força mesmo. Ele começou a ficar tetraplégico ali e a funcionalidade piorando pela doença, pela idade. Quando a Mayra foi avaliar, ele aspirava todas as consistências. Todas. Não tinha uma que não era aspirada. E aí tinha que contar isso para ele. Olha, infelizmente, essa via te coloca em risco. Quando foi colocado, e aí a Mayra chamou a gente foi fazer a comunicação junto. E aí ele teve a possibilidade de colocar o que ele entendia, e ele trouxe. Eu posso morrer mais rápido, então? Pode. De morrer mais rápido, você vai ficar reinfectando, fazendo pneumonia, né? Mas tudo bem, eu prefiro morrer comendo. Não quero sonda de nenhum jeito. Nem no nariz, nem na barriga, nem nada. Então, nessa hora, a gente fez a comunicação. Com técnica, ele conseguiu assimilar, pensar e optou, a família foi acolhida e a família topou isso. Então, você imagina só, olha, você não vai mais engolir, não vai direito, vai ser muito difícil, mas para ele, tudo bem. Não fazia sentido uma sonda. Então, na hora que eu dou essa notícia, com forma adequada, ele conseguiu elaborar isso, os riscos e as opções que ele tinha. Perda auditiva, né? Então, quantas vezes, olha, perdeu, mas perdeu tudo? Não perdeu? Vai perder mais? Isso evolui ou não evolui? Né? E quanto isso impacta na vida desse paciente? Para alguns, já vem com uma perda progressiva, ele já se habituou. Outros não, alguma coisa muito abrupta, né? Então, quanto isso pode ser danoso? Lembrando que comunicar é diferente de informar. Hoje, a formação dos alunos, né, dos profissionais de saúde, de todas as áreas, vem melhorando. Mas quando eu estudei lá medicina, a gente não aprende como comunicar. O que a gente tenta é informar, e normalmente é colocado assim: informe, mas não se envolva, para você não ter problemas. Então, faça logo ali a sua comunicação, né? Eu escuto muito aquela expressão: coloca o gato no telhado, o negócio é ruim, então já põe o gato no telhado e acabou. E, na verdade, hoje percebe-se que a comunicação, essa troca, que eu tenho alguém que emite uma mensagem, alguém que recebe, eu entender que o outro está recebendo e se ele está recebendo de forma adequada, faz com que os desfechos dessas situações difíceis sejam melhores conduzidos. Então, comunicar não é só informar. Que a gente, infelizmente, não aprendia, hoje vem melhorando, por sorte. Lembrando que nessa troca de informação, tudo conta. Não é só o que eu falo, é como eu falo. Eu estou na frente do meu paciente ou eu estou batendo a caneta na mesa, olhando para o papel? Eu estou atento ao paciente, eu estou olhando para a filha lá e o paciente só porque ele é idoso ou só porque ele é criança? Né? Então, a minha postura também conta, né? Que é o não verbal. Se eu for olhar um exame e fizer aquela cara de nós, ou emitir um som, falar, pronto, nossa, o paciente já desestabiliza. Quando você vai comunicar, ele já não está te ouvindo. Porque muitas vezes ele está extremamente tenso, porque muitas vezes ele até sabe que notícias ruins possam vir, né?
O paraverbal é o como se fala, né? Os silêncios que eu uso durante a minha comunicação. Muitas vezes eu paro, eu ouço, ou a ênfase que eu dou em algumas outras situações, as pausas. Isso tudo conta. Isso faz parte da boa comunicação, da comunicação não violenta, da comunicação adequada. Mas é claro que a comunicação desta forma, ela é possível de ser aprendida, né? Tem, lógico, pessoas que têm mais facilidade para comunicar e tem outras que têm mais dificuldade. Mas isso não impede das pessoas se aprofundarem, das pessoas treinarem, conhecerem, porque é técnico. A nossa comunicação, de quem faz da vida comunicar, né, que é no caso da equipe de cuidados paliativos e outras equipes, como oncologia, né, as equipes que comunicam muitas notícias difíceis normalmente, se apoderam dessa técnica também, ou desses instrumentos que a gente tem hoje, para poder se adequar na melhor comunicação. Então, o que é mais utilizado é o protocolo Spikes. Esse cai em prova de residência, esse é algo que chove aí nos concursos. E ele norteia a nossa comunicação. Então, tudo que eu falei lá, comunicar, mas como que eu faço isso? Por onde que eu começo? O protocolo, ele te dá uma sequência. Então, primeiro, um ambiente adequado, perceber o paciente. Eu vou passar um por um, para a gente entender isso melhor. Nem sempre eu consigo seguir passo a passo, né? Então, às vezes, eu tenho um paciente já num processo de final de vida, por exemplo, então eu vou colocar um pouquinho a minha rotina para vocês entenderem. Então, eu tenho um paciente em processo de final de vida e eu encontro essa família, ele acabou de falecer, o hospital ligou e eu encontro essa família no corredor. Eu não consigo fazer o passo a passo. Muitas vezes a família já me pega e já me abraça e fala, ele partiu. Eu já tive que ir lá para baixo, já falei, já tive que começar do final, para depois acolher essa família, né? Então, ele norteia a gente, mas não é que ele tem que ser seguido sempre ao pé da letra. Então, o ambiente, é lógico que todo mundo gostaria de um ambiente gostosinho, assim, né? Para falar, né? De frente para o outro. E não é a nossa realidade. Então, como é que eu faço? Falar, ambiente? Não tem ambiente. Mas tem sim, você pode colocar esse paciente à sua frente, você pode puxar para um canto mais silencioso, né? Então, ali entra a sua postura, né? Claro que se eu puder ter um lugar reservado, né? Uma porta que eu fecho, isso eu consigo organizar melhor, né? Inclusive, um respeito ao outro. Se a gente parar para pensar nas notícias difíceis que a gente já recebeu, quando a gente tem a possibilidade de estar reservado para poder chorar, para poder questionar, para poder expressar algumas emoções, é importante, né? Então, o ambiente ele é muito importante. Perceber o paciente. E aí vem a questão da importância do ouvir. Quem é o paciente que está à minha frente? Quem é essa pessoa? Né? Então, se eu não entendo quem é o outro, se eu não sei que esse cara é locutor, se eu não sei se essa mãe tem outros filhos ou não, se eu não sei a profissão dele para eu falar que ele vai ter um comprometimento ou não, eu não vou saber quem é. Então, eu não vou saber se essa notícia pode ser tão ruim assim para ele. Claro que a gente não tem uma hora de consulta, mas ali, ó, no preparo, você pode estar perguntando, veio sozinho? Tem alguém com você? Por que você está fazendo esse exame? Por que você veio aqui? O que está acontecendo? Alguém já fez algum exame antes? Você tem uma ideia do que pode ser?
São perguntas abertas que eu vou entendendo quem é essa pessoa aqui na minha frente. E aí, eu convido para esse diálogo para eu ir elaborando já a minha fala. Né? Até onde eu vou poder falar? Será que essa pessoa tem compreensão, cognição suficiente para receber toda a informação que eu preciso passar para ela? E se tem, será que é justo eu falar só com um familiar do cantinho? Talvez a fala que eu vou utilizar, né, a linguagem que eu vou utilizar vai ser diferente se eu estiver com uma criança e com os pais. Mas será que eu também não preciso falar com essa criança? Ele está assustado, ele está num ambiente estranho. E falar, por exemplo, vai ter que operar, me cortar, eu vou sentir dor, eles não entendem. Então, talvez colocar para essa criança, olha, talvez a gente vai precisar fazer algumas coisas, tirar isso daí, né? De forma mais sutil, respeitando a faixa etária. Então, nessa hora, é onde eu vou identificando as dificuldades que eu posso ter com esse meu paciente e com essa família. Tem situações que eu tenho informações, notícias que eu preciso dizer. Eu não posso ver uma tumoração ou ver uma lesão e simplesmente escrever uma carta e falar, toma, mostra para o teu médico que te acompanha lá na outra especialidade que ele vai te falar. Não posso. Tem coisas que eu preciso contar. Entender quem é esse paciente me auxilia a falar o necessário e talvez pausar ali. Então, tem gente que eu vou falar, olha, você está com uma dificuldade, com a questão da audição. Olha, a audição realmente está prejudicada. Tem uns que vão te perguntar, mas vem cá, isso vai piorar? Vai até onde? Eu posso ficar surdo? Tem como usar aparelho? Tem uns que não, que vão descompensar naquele momento, eu vou ter que acolher só até ali. Não adianta destrambelhar, falar, que a pessoa já não está me ouvindo. Então, entender até onde eu vou conseguir falar com essa pessoa é importante. Quando eu percebo que pode ser uma má notícia, eu já aviso. Olha, talvez o que eu tenha para te dizer não deva ser muito bom. Eu temo que a informação que eu tenho para te dar não é uma notícia bacana. Olha, é uma notícia ruim, né? É uma má notícia. É uma informação que eu não gostaria de te dar, mas eu estou aqui para isso. Então, a gente informa que alguma coisa ruim está vindo. Isso prepara. O vocabulário tem que ser da pessoa. Não adianta eu falar para eles ressonância, tumor, às vezes eles não entendem. Sabe essa bolinha que você sente? Então, isso daí, aí eu vou explicar. Porque eles não têm compreensão. E a gente tem uma tendência a usar muitos termos da nossa rotina. E para eles isso é muito complicado. As pessoas não entendem, ainda mais quem trabalha no SUS, e tem um pessoal bem, bem humilde, eu tenho muitos pacientes que não sabem ler e escrever, então eles ficam perdidos. Né? E mesmo quando a pessoa tem alguma instrução, mesmo quando é da área da saúde, que você vai falar alguma coisa ruim para ele, às vezes, ele se perde. Mas eu estou entendendo certo? É isso mesmo? Porque é ruim aquilo, tá causando um mal-estar, né? As frases devem ser as mais curtas possíveis. Aqui entra aquela pausa na hora de eu falar, né? Perguntar para o meu paciente, olha, como que foi para você receber essa informação? Como que você está se sentindo agora? Porque nessa hora eu fico atento se ele entendeu ou não. Porque nessa hora que ele vai te dar o feedback, se ele está entendendo o que você está falando para ele. Se ele teve alguma compreensão ou se falhou, ou se ele entendeu errado.
que ele pode ter entendido tudo errado. E não foi porque você não disse, mas porque ele não entendeu. E talvez a gente tenha que usar outras estratégias ali e falar novamente de outras maneiras. Eu adoro essa pintura da Frida Kahlo, que foi um momento muito difícil da vida dela, onde ela fez uma cirurgia de coluna e ela tinha muitas dores. E ela se sentia pouco vista, né? E eu trouxe aqui porque é isso, né? A gente está gerando uma má notícia, tem que entender se esse paciente, o que esse paciente está sentindo. Às vezes a gente não percebe. E a dor dela era imensa, ela pinta ali a coluna de ferro com um monte de pregos espetados, ela tinha dores enormes ali, gritantes. Né? Então, o quanto é importante a gente entender o lado do paciente. Temos também que ficar atentos à resposta emocional. E muitas vezes, eu costumo dizer para os alunos que a gente tende a ser muito ofendido, a gente é muito sensível como profissional. Porque às vezes o paciente, ele é até grosseiro com você na hora que você fala alguma coisa. E a gente acha que é com a gente. Nossa, eu estou aqui fazendo meu trabalho, o cara vem grosso. Mas, às vezes, a resposta emocional para algo que ele recebeu, que ele não estava esperando, ou que ele não gostaria de receber. Aquela informação para ele pode ter sido tão maléfica, tão dolorida, tão sofrida, que às vezes a resposta dele é arrogância, ele é grosseiro, mas é a dor dele. E quando a gente não se sente ofendido, isso fica leve, porque eu não devolvo. Eu recebo. E tudo bem. E eu sigo no cuidado. Quando acontece isso, às vezes um choro descompensado, o paciente no final ele está pedindo desculpa para você e você fala, não, tá tudo bem. Né? Por quê? Porque é o nosso papel ali receber essa emoção também. E é dele, é a emoção dele, não é minha. Então, quando a postura empática é isso, é entender que a dor é do outro. O sofrimento é dele, não foi o que eu disse, não foi porque ele está me maltratando, porque ele é mal educado, é a emoção do outro. Então, isso você acolhe e você vincula com o seu paciente. Depois da comunicação, você recebeu ali o que ele tinha de questões. No final, você reorganiza para confirmar que ele entendeu. E quais são os planos? Porque não adianta eu falar, olha, então, agora você vai para a cirurgia, tchau. Não. Olha, o que é daqui para frente? Olha, que pode ser, vai ter que biopsiar. O que pode ser? Eu tenho que organizar este plano de cuidado com o meu paciente. Eu tenho que expor para ele quais são os próximos passos, porque ele sai perdido. Mesmo quando eu não sei, olha, daqui para frente você vai com a sua equipe lá de origem e eles vão te organizar para saber quais são os tratamentos, porque muitas vezes a gente não sabe o que vai ser feito com aquela informação que a gente deu. E tudo bem, desde que eu coloque para eles que isso vai ser seguido por outra equipe, que ali, infelizmente, eu não consigo fazer mais. Então, quando eu organizo esse cuidado, quando eu trago para ele se é curativo ou não, então, muitas vezes, olha, essa lesão, ela é progressiva, ou ela não vai melhorar. Mesmo que seja ruim essa notícia, eu organizo meu paciente, ele precisa saber. E eu retomo isso no final. Porque é ali onde ele vai questionar, onde ele vai te perguntar de novo, aí você vai pegando as falhas da comunicação aí, né, nesse resumo final. Lembrando que o silêncio, ele também fala. Nem sempre a gente sabe o que dizer para o paciente. Às vezes ele vem com um questionamento que eu não sei dizer. Às vezes ele questiona Deus, a espiritualidade, a religiosidade.
ele reclama do outro médico, eu não sei o que o outro médico fez. Nessa hora, o silêncio ele é importante. Muitas vezes eu me calo e me mantenho ali do lado, né? Isso é postura empática também. O silêncio faz parte da boa comunicação. Eu adoro essa frase do Fernando Pessoa que diz: existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita das respostas. Às vezes eu não tenho a resposta. E me calar e ficar ao lado do meu paciente é o melhor que eu tenho a fazer. E o tema, né, a arte da comunicação, mais uma frase que eu adoro, que é a nossa rotina, né, dia a dia aí, que é entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. E é muito isso que a gente vê, né? A gente vê isso na nossa rotina. Às vezes eu digo e lá no final o que sobra disso é algo completamente diferente, né? Então, o que eu falo para o meu paciente, esse passeio da comunicação, né? É uma arte mesmo, no sentido de que você passeia nas emoções, nas experiências, nos sentimentos que isso geram, nas nossas atitudes, na atitude do outro e na conclusão disso tudo, do que fica, né? Isso é treino, nem sempre a gente acerta, mesmo quem faz comunicação, às vezes a gente falha também, né? Não estou aqui com nossa, essa daí só faz certo, não é verdade, às vezes a gente falha, mas desde que a gente entenda todo este contexto, olhe para o outro e sinta que pode ser ruim o que eu estou dizendo, mas que eu estou ali, mesmo para falar coisas ruins, mas eu estou junto, torna essa comunicação muito mais efetiva, né? E é isso. Não sei se eu fui muito rápida, Fernando. Corri aqui. Não, tá ótimo, foi bem legal. Você só descompartilha aí, Rebeca, por favor? Claro. Muito bem. E aí, pessoal, agora eu vou abrir para vocês fazerem algum comentário, perguntar o que vocês quiserem para a Rebeca. Quem tem alguma pergunta aí, pode abrir o microfone e fazer. Já, eu vou te fazer uma pergunta para você, Rebeca. É, é, como que, né, tecnicamente, é o que você falou, você tem que sentir o paciente, mas às vezes você não tem tempo para isso, certo? Uhum. Porque você tem, às vezes, poucos encontros, tem pouco tempo de consulta, ainda mais num ambiente SUS, que a gente tem uma rotina um pouco mais atribulada. E você tem a história, daquela história que alguém tem que saber um diagnóstico e alguém fala que não é para contar. E aí, como trabalhar isso, né? Como que é? Você acabou falando um pouco, que é a senhorinha que tem o câncer, mas isso é muito comum, né? A gente vê no consultório, né? Já aconteceu várias vezes comigo que eu fiz lá uma fibro e tinha um câncer de laringe, e eu tinha que falar, o acompanhante já sabia disso, e daí olhando para mim faz assim, né? E aí? Porque é um direito Nessa... de saber o que ele tem. É o direito dele, Exatamente. né? Mas como que é, né? Como que é, sei lá, se existe, não deve ter uma resposta pronta, mas o que seria menos ruim, né? Nessa hora, a gente leva para o paciente as perguntas, né? Olha, você gostaria de saber o que está acontecendo? Porque muitas vezes, Fernando, ele mesmo fala, não, conta para o meu filho, conta para, né? Então tem uns que falam mesmo, olha, eu não quero saber, fala nada para mim, quem cuida das minhas coisas são outros. Aí tem uns que falam, não, eu quero saber. Eu quero sempre saber. E aí é nessa que você vai ter o argumento, olha, ele tem o direito de saber. E outra, o que eles têm medo, né? Por que as pessoas dizem muito assim, ah, não conta? Eles têm medo do desistir da vida, né? Então, se entregar à doença. Isso é um grande mito, porque
o que a gente percebe? O paciente que não sabe do diagnóstico, o corpo sente. Então, eventualmente, se ele piorar, ou se ele, efeitos colaterais, por exemplo, de uma químio, porque tem gente que não fala nem que vai fazer quimioterapia, vai fazer um remédio. O efeito disso, ele sente essa piora. E aí fica aquele pacto do silêncio. Todo mundo chega para ele e fala assim, tá, não, vai ficar tudo bem. E ele piora, e ele piora. Isso gera angústia. Angústia e tristeza são coisas que caminham muito perto. Mas quando eu tenho tristeza por alguma coisa. Angústia não. Então, o paciente angustiado é o paciente que às vezes entra num processo de final de vida difícil de controlar. Ele angustia de um tanto que ele não sabe o que está acontecendo, porque ele não pode falar. Se ele fala, o outro fala, para de falar besteira. Não, você vai viver. E ele quer falar da morte dele muitas vezes, entende? Estou colocando já numa situação bem de terminalidade para a gente ficar mais elucidado. Então, quando lá na nossa rotina, na prática, eu percebo que o paciente quer ouvir, o argumento que eu uso com a família é exatamente isso. Olha, a tristeza e a angústia. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar com essa família separada, porque às vezes eles ficam bravos, né? Que eu falo, olha, se quer saber, ele vai saber, né, as possibilidades. Eu posso ser gentil, olha, possibilidade aqui de ser um câncer de laringe ou um tumor, né, benigno, mas vai ter que fazer biópsia, né? Então, talvez tenha ainda um passo, mas se eu tenho o diagnóstico, eu tenho que dizer. E o argumento com a família é esse, né? Porque a pessoa desiste, às vezes, não é que ela desiste, a doença avança, de qualquer jeito, você querendo ou não. A tristeza eu trabalho, a tristeza eu converso, a tristeza eu tenho uma abordagem psicológica, eu tenho elaboração daquela dor, o luto antecipado, eu trabalho tudo isso, agora angústia eu não tenho. O cara tá ali sofrendo uma angústia que ele não sabe de onde vem. É aquela sensação do bolo na garganta, aquele estômago revirando, já tipo assim, com falta de ar. Aí você dá um tempo para ele falar, mas aí eu tenho um pouco mais de tempo. Às vezes, lá na prática de vocês, muito corrido. Então, é o que eu falei, às vezes é na hora que eu recebo esse paciente, eu olho no olho dele e falo, oi, bom dia, senhor fulano. Senhor, é a primeira vez que vem aqui? Na hora que eu estou indo para minha cadeira ali, eu já estou perguntando. Veio sozinho? O senhor trabalha? Por que você veio? Né? O que você está fazendo? Porque isso é dinâmico. Né? Esse passo a passo, ele é estruturado para a gente entender, mas ele é dinâmico. Eu não preciso de... Lógico que eu tiver meia hora, lindo, mas eu não tenho, a maioria das vezes. Né? E a gente faz essa leitura mais dinâmica para que a gente chegue nesse objetivo de entender um pouco mais quem é esse paciente. Né? Não sei se eu respondi tudo que você... Não, essa ideia mesmo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Outra coisa que eu ia te falar, já que ninguém perguntou, eu pergunto. Um trabalho, você já tem, dentro de cuidados paliativos, tem algum trabalho que mostra que você se comunicar uma notícia ruim, piora, o paciente piora, isso estatisticamente é provado? Você, por exemplo, ou não, se tem tipo de personalidade que isso é melhor, pior, tem alguma coisa publicada sobre isso? A evidência é essa, se é um desejo do paciente saber, ele evolui melhor. Muitas vezes não é desejo do paciente saber, porque isso é uma invasão. E eu conto para ele na marra, porque ele tem que saber, ele vai mal. Emocionalmente dizendo. Tem estudo, sim. Tem estudo com esses trabalhos. Tanto da comunicação com o paciente, é aquela hora que eu falo que você tem que sentir seu paciente, às vezes ele não quer. E aí você pergunta, tem alguém com você? É com você que eu falo ou com a outra pessoa que está esperando ali fora? Com quem que você prefere? Né? Então, mas a gente percebe esse lance da angústia, isso tem vários estudos. O que eu não achei, sabe, Fernando, que eu fui investigar, porque eu não sou da área, mas estudos com otorrino
é interessante, de cuidados paliativos, eu vi pouquíssima coisa. Algumas coisas com a enfermagem, fono, mas com a especialidade, não vi muita, não tinha mesmo. Eu até queria para trazer alguma coisa assim mais nova, mas não tinha. Talvez por esse Pela própria movimento mais especialidade. rápido. Não, até pela A própria própria especialidade. Porque a gente vai ter os tumores, né? De nariz, sim. de ouvido, de laringe, sei lá. A perda de audição, eu não sei se é um grande transtorno na maioria dos pacientes. Acho que para alguns sim, porque na maioria das vezes eles, se a gente for pegar, né, os velhinhos, eles falam, não, eu escuto bem, tá tudo bem, não preciso fazer nada. Então, Eles estão adaptados, né? tá adaptado a ele, porque ninguém se adapta ao velhinho. E fogem da perda de audição, na verdade, né? Apesar que eu acho que isso mudou com algum tempo, já está mudando, eles já são mais envolvidos em querer continuar escutando bem. Acho que é pela característica da especialidade, porque não tem muita coisa que a gente tenha que comunicar muita notícia ruim. Tirando a parte de tumor, né? Tem algumas, as doenças são menos, digamos assim. Mas eu quis trazer um pouco disso também, né? Que às vezes não é a doença, né? Mas alguma situação pode ser ruim também. E às vezes a gente na hora ali do vamos ver, fica tão habituado, né? Vai fazer procedimento, não vai fazer procedimento, que às vezes a gente não está enxergando o outro, como o outro está recebendo essa informação, né? Às vezes a gente fala ali e o cara sai, de repente ele está lá em prantos lá fora. Por que será, né? O que aconteceu? O que eu disse? Não fui grosseiro. Mas às vezes o impacto daquela informação, que para a gente nem era algo tão ruim, para o outro foi. Então, acho que esse olhar do que é para o outro, a má notícia para o outro, acho que é o mais importante, né? Em todas as áreas. Porque não é o nosso hábito, a gente não pensa mesmo de forma rotineira, né? A gente acaba indo lá, é assim que tem que ser, é isso que tem e ponto, né? Lógico que com os tumores vem a nossa experiência, os nossos sentimentos são piores e aí a gente tende a ter mais sensibilidade ali no trato, né? Mas é isso, assim. O que a gente tava... Dos dois, a aula foi muito boa, foi muito ruim, que ninguém quer falar comigo. Não, Ô, Marisa! Vai pegar a sua, hein? Não, é o seguinte, Fernanda, eu já peguei uma paciente, foi até lá no consultório, que ela tinha uma perda auditiva que não era nem tão absurda assim, só que ela era música, ela era pianista e era professora de piano, e isso acabou com a vida dela, né? Ela estava extremamente chocada com essa notícia. Mas aí, indo para a Rebeca agora, como que você percebe que o paciente não quer saber? Eu pergunto, na lata. Tá. Olha, ele já sabe, né? Não, mas eu pergunto assim, ó, por exemplo, olha, eu estou aqui analisando seu exame, você quer que eu fale com você o resultado ou você prefere que outra pessoa receba? Aí você já... Né? Então, assim, nesse sentido, né? Eu tive esse tempo atrás, uns 2 meses atrás, uma senhora na UTI, um DPOC exacerbado, tal, e chegou cansada, foi para a UTI, fez uma tomografia, um baita de um tumor peribrônquico ali, horrível, e a família, eu tinha conversado com a família, né? A equipe já tinha falado, porque não tinha condições nenhumas de tratamento. E aí eu falei para a família, se ela quiser saber, a gente vai falar com ela, né? E eu perguntei, olha, você está internada por quê? A gente fez um monte de exame. Você prefere que eu fale com você ou não? Ela falou, não quero que fale nada comigo. A minha filha, é com ela que você vai falar tudo. Ela voltou depois, ela foi de alta, ela voltou no meu ambulatório. No ambulatório eu perguntei de novo. Falo com você, Gustavo? Não, com a minha filha. Então tá bom. Ela falou tudo que ela tinha que falar. Aí ela saiu. Aí a filha dela falou, agora eu vou falar com a doutora. Tá bom. Tá. Ela entrou numa terminalidade arrastadíssima,
no hospital, ficou internada 1 mês e pouco, quase, sem saber o que tinha e plena. Foi, assim, um final de vida suave. Viveu, começou a falar para os filhos, olha, eu acho que talvez eu não volte mais para casa, mas sem diagnóstico, até onde ela quis saber. Porque isso pode mudar, né, Marisa? Às vezes eles chegam para você e falam, olha, agora eu quero ter uma conversa com você, agora eu quero entender. E tá tudo bem, né? Mas ali na hora da primeira comunicação é importante. Né? Você tá sozinho, às vezes tem coisas que eu vou ter que falar, né? Um paciente mais jovem, às vezes eu tenho que falar que tem um tumor ali. Como é que eu não vou falar? Ele vai embora sem o diagnóstico, sem saber? E aí eu falo, ó, tá sozinho? Tem alguém que você gostaria que entrasse para receber a notícia com você? E daí como que ele chega em você? Porque ele já saiu de alguma... Ah, não, peraí. Ele já saiu de alguma clínica e foi indicado para você? Ou chegou para você já direto? Porque você sendo pediatra, você não vai pegar o velhinho, né? Eu pego. Lá no Covas eu trabalho com os dois. No Covas eu trabalho com adulto. Lá eu sei que você chega para você na clínica, né? Aí sim. Não, mas chega no ambulatório. Chega no ambulatório. Porque o que acontece? As pessoas, até eu estava falando um pouquinho antes com o Fernando, as pessoas estão entendendo o que é cuidados paliativos. Então, muitos pacientes lá na cirurgia, é um tumor inoperável. Já manda para mim. Às vezes chega primeiro em mim do que na onco. Tá. Então, eles estão vindo muito precoce, isso é ótimo, porque eu consigo elaborar todas essas questões, todas essas dificuldades de tratamento ou não, de cura ou não, o que é importante ou não, e aí vem as questões do cuidados paliativos amplo, né? Todas as demandas do paciente. Mas eles estão vindo antes. Então, antes vinha muito final de vida e a gente só pegava na enfermaria. Não tem mais como tratar, já é final de vida, a gente chegava lá, a gente até brincava, nossa, a gente está vindo aqui só para declarar o óbito. Não é bom, entendeu? Porque fica muito pouco o que a gente pode fazer, sempre pode, mas é muito pouco. E a abordagem desse paciente antes é muito maior. Esse paciente que eu contei para vocês, que foi lá na otorrino que o pessoal falou que tinha um tumor de novo, ele já era meu paciente. Né? Ele já tinha uma condição ruim de dor, sarcopênico, ele já era um paciente muito sofrido lá atrás. Então, ele já era meu. Então, mesmo a pessoa falando do tumor, que quando ele entrou na sala que eu reorganizei, como ele já era meu paciente, foi ainda mais fácil, porque eu já tinha vínculo. Mas são nesses momentos que você vincula ainda mais. No momento da notícia ruim, que é quando você mostra que, olha, vamos passar por isso. Estou aqui para te falar isso, não é bom, né? Mas estou aqui. Muitas vezes a paciente, quando eu falo, então eu já tive que falar com mãe, por exemplo. Mãe de um menino novo tomou um tiro na cervical e tinha uma lesão que era instável, virava ele de lado e descompensava. Aquele menino nunca ia para casa, tinha risco de parar a qualquer momento, porque caía a saturação, era um horror. E aí eu tive que fazer a comunicação de que ele não ia, só que essa mãe só tinha ele, trabalhou a vida inteira para pagar os melhores cursos que ela podia, viveu para ele e ele ia morrer. Na hora que a gente terminou de conversar, ela falou, é isso? Ela levantou e foi embora. Não falou nada, foi embora. Falei, deixa ela. Lógico que é paciente internada, é outra circunstância, é outro momento. E aí depois eu fui até ela. Deixei um tempo e voltei no quarto. Cheguei para ela, ela me olhou com uma cara, é isso que eu falo, a gente é muito ofendido, né? Então, naquela hora, não era comigo, eu sabia que não era comigo. Eu só olhei para ela e falei assim, eu posso te dar um abraço? Foi só o que eu fiz. Ela me abraçou e desmontou de chorar. Esse menino morreu 1 semana depois, a gente nem teve tempo de vincular direito. E essa mãe voltou no grupo de enlutados da Daiane, que é a psicóloga do hospital, agradecendo o que a gente fez. Então, assim, não era comigo a raiva dela.
A raiva de Deus, a raiva da vida, a raiva do cara que deu tiro, a raiva da namorada que o menino foi defender, entendeu? Ela tava com raiva de tudo, não era de mim. Então, é nessa hora que você vincula, né? Alguém fez, acho que uma pergunta aqui no chat. Peraí. E quem fez, não sei, deixa eu... Ah, Luana. E se a família já tem alguma suspeita e te relata que não é para falar com o paciente, como você conduz? A gente acabou falando um pouco disso já, né? Então, a gente tenta acolher essa família, porque essa família, por que essa... E aí vem uma notícia também para a família, né? Assim, olha, por que você não quer que fale para ele? Se ele quiser saber, por que eu não vou contar? E aí, geralmente é isso, ele vai desistir, ele não vai querer mais tratar. Quando a gente expõe para eles que angústia é algo que eu não trato, tristeza, assim, que a gente vai organizar, se encaminha para psicólogo, sei lá. Se a gente, né, tem essa opção, a família acalma. Eu não tenho problemas grandes com família, assim. Eu sempre falo para eles, é de acordo com o que o outro quiser ouvir. E quando eu coloco isso, que eu vou respeitar o que o outro quer saber, eles vão junto, eu falo, vamos junto. E aí, quando a familiar fala, eu quero entender, eu quero saber, eles entendem bem isso. Porque eles têm medo. Só que assim, imagina só, você vai fazer um tratamento, aí você escuta alguém falando que tem câncer do seu lado, fazendo o mesmo remédio que você se sente traído, enganado. O idoso, ele tem muito essa sensação, né? Ele se sente... ele fala às vezes para mim assim, quando eles chegam no meu consultório, ninguém fala comigo, me ignoram, falam só com a minha família, eu não sei nada do que está acontecendo comigo. Eles chegam com uma tristeza muito grande assim das equipes, que não falam as coisas para eles desde que eles queiram saber. Então, isso é péssimo. E o adolescente e a criança também. Adolescente e a criança, principalmente o adolescente, e eu também levo isso, pergunto. Eu tenho uma adolescente que ela tem uma birra da oncologia enorme, porque a oncologista tirou a mãe dela da sala, depois a oncologista trouxe a mãe e contou para ela que ela tinha metástase pulmonar. Ela falou, por que não falou na hora? Por que me deixou aqueles minutos? Ela fala assim, aqueles minutos foram os piores da minha vida, porque eu nunca senti uma angústia tão grande em esperar uma notícia. Então, olha só, né? E a oncologista não fez por mal. Ela quis ser gentil, ela quis tirar a mãe, preparar a mãe, e ela foi falar para a adolescente, ela não deixou de dizer. Mas olha esse movimento, né? Do quanto que para o outro foi ruim. Só o movimento, não foi nem a comunicação. Né? Nunes, você quer falar alguma coisa? Você deixou o microfone aberto? Eu acho que na otorrina tem pouco trabalho mesmo, porque a maioria das cirurgias são eletivas, né? E, lógico, se operar um caso de neoplasia, você vai preparar o paciente, ou muito problema inflamatório e N cirurgias antes, também fazer uma coisa mais agressiva, mas o que pega mesmo assim é a cirurgia eletiva e você tem uma intercorrência. E aí, como abordar isso sem ser uma coisa grave, né? Existe uma técnica, falar com a pessoa mais centrada da família primeiro, não sei. Eu acho que não tem muito trabalho porque a gente não tá num ambiente de cabeça e pescoço, né? E que tem muita neoplasia. Mas mesmo nas questões eletivas, né, quando você vai fazer um procedimento, colocar os riscos previamente já te ajuda nessa situação. Então, se eu deixo bem claro que são pequenos, mas que existem, complicações que possam existir, né, isso já te respalda na hora de você falar uma complicação que ocorreu.
né? Então, lógico, você não vai falar de todas, mas olha, se tiver, a gente vai estar ali, vamos ficar de olho. Quando você vai comunicar, a técnica é a mesma, né? Na hora que você senta, fala, olha, alguém te falou como que era essa cirurgia, né? Sei lá, foi um sangramento maior do que o esperado, talvez? Olha, então, não foi como a gente gostaria. Você sabe dos riscos o que poderia acontecer na cirurgia? Olha, sangra, né? Sangra aquele pedaço. Quando sangra, às vezes sangra mais do que a gente gostaria. Você vai preparando, né? Então, sangrou um pouco mais do que a gente gostaria, o que foi feito, né? Agora, quando é uma notícia de óbito por um procedimento, que vocês têm muito pouco, que bom, né? Que é bem raro, né, de acontecer um óbito, acho que nos procedimentos da otorrino. Mas aí é um pouco mais difícil, obviamente, não tem... E a gente não tira a dor do outro, né? É sofrido, né? Receber a notícia de uma morte, ainda mais se for uma coisa que não é esperada. Agora, com relação às complicações, e sempre colocar... isso eu acho importante. Depois que você comunicar, deixar o outro perguntar, né? E colocar o que você fez e quais são os planos. Então, aquelas estratégias, né, que a gente resume depois no final, deixa essa pessoa acolhida, esse familiar acolhido, ou o próprio paciente. Né? Ó, daqui para frente a gente vai fazer isso, 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 isso. Então, tem um caminho. Né? Porque se chegar lá e falar, olha, sangrou demais, ponto. Não, aí o cara já descompensou, ele pode pensar o que ele quiser dali para frente. Vai morrer, sei lá, qualquer coisa. Entendeu? Mas quando você esclarece o que você vai fazer e quais são os planos desse cuidado, isso fica muito mais tranquilo para quem recebe a notícia. Juliana, você quer falar? Você abriu o seu microfone também? Eu quero, eu abri, eu me Oi, planejei muito Ju! bem, muito legal te ver. Eu me planejei muito para chegar on time na aula, mas eu cheguei atrasada. Mas eu acho muito pertinente esse assunto para a gente faz uma especialidade que a gente tem pouco preparo para isso. Eu me peguei numa situação assim que até os residentes me consolaram. A gente teve um paciente que teve uma rinocinusite fúngica invasiva, e aí, quando ele foi colocado em paliativos, eu fiquei revoltada. Eu falei, paliativos não pode ser, tá errado isso, não é paliativos. E os residentes falaram para mim, não, é paliativos, Ju, a gente conversou. Então, assim, a gente vê que a gente não está preparado para esses momentos, né? Como assim? Cheio de vida, não é possível, não é possível, não ter o que fazer. Então, é muito legal, muito pertinente, é um aprendizado eterno, né? Eu queria te parabenizar, fiquei super feliz de chegar para pegar pelo menos um pedacinho e te ver. Saudades. Ah, Ju, que bom te ver. Tem umas carinhas aqui conhecidas, adoro. E que bom, e realmente, mas é sofrido para a gente também, né? É muito sofrido comunicar as notícias ou receber essas notícias também, né? São péssimas notícias para nós, profissionais. A gente é treinado só para cura, né? O movimento das faculdades está diferente hoje em dia, mas a gente é treinado para curar. E curar é ausência da doença. E nem sempre é isso. Né? Nem sempre a história do paciente é essa, não é culpa minha, nem sua, nem do outro profissional, era a história dele. Por que com ele aconteceu isso? Por que com ele foi dessa forma? É a história dele. Então, quando a gente coloca que é a história do outro, a gente consegue se envolver sem causar dano a nós mesmos. A gente fica triste, a gente sente pelo outro, mas a gente consegue separar que isso é a história dele, né? E o que eu posso fazer? E aí vem a questão da empatia e compaixão, né? Empatia é isso, né? Eu sentia pelo outro. E a compaixão, o que eu posso fazer com isso? Às vezes você ir lá e falar, puxa, vim te ver, só isso. Já esse paciente já fica muito mais acolhido. Ele já sente força de seguir em frente, pelo menos mais um pouco, né? Então, são o que a gente faz com esses sentimentos. Mas separar isso é muito importante. E muito bom de ver também saudades. A gente se encontra Muito por aí. legal. A gente só marca, A gente né? se encontra por mais. aí. Os cuidados paliativos começaram fortes bem em uma época que eu precisei muito. Tive um caso na família, né, que quando acabou a possibilidade terapêutica, o onco falou, bom, se tiver qualquer intercorrência, vai para o PS. E ele ficou sem paliativos. E quem me acolheu foi o pessoal do Cuidados Paliativos lá do Mário Covas. Então, eu tenho um carinho super especial e
a importância de vocês, assim, imensurável. Que bom. Vou botar fogo no parquinho agora, beleza? Gente, apesar de não ser muito a nossa praia, a não ser o pessoal que trabalha com disfagia, que talvez vivencie isso, porque tem algumas doenças que, apesar de não ter uma terminalidade rápida, pensando em doenças neurológicas degenerativas, eles têm uma terminalidade, principalmente com uma queda de qualidade de vida enorme, até a ponto do paciente falar assim, é o que você falou, eu não quero que faça mais nada. E aí a gente tem duas vertentes, que é a terminalidade, que o cara não quer ser entubado, sei lá. E aí a gente tem as diretivas antecipadas de vontade, né? O paciente declara isso, o que ele quer que faça ou não com ele. E aí, Não pode, né? dentro de cuidados paliativos, eu acredito que isso seja mais tranquilo, mas de maneira geral, os médicos cumprem isso e há uma implicação jurídica de não cumprir? Como que é? Se o paciente tem uma diretiva que é pertinente ao caso dele, porque assim, a técnica, né? Então, a indicação técnica, ela é primeira questão. Então, eu tenho que ter esse embasamento técnico. Se o paciente fala para mim assim, eu vou dar um caso aqui, acho que mais fácil. A gente tem um paciente com paralisia cerebral de 26 anos. Ele aspira tudo, o pulmão dele é esburacado de suco gástrico, inteiro. Vem com queda de performance cada vez mais emagrecido. A mãe não admite sonda nem gastro. Não admite. Ela fala, me falaram que ele ia morrer, ele vai morrer, eu sei que ele vai morrer, e eu quero que ele morra comendo por boca. E aí você fala assim, tecnicamente, tem indicação. Ele vai morrer mais rápido. Mas aí, quando eu ouço o outro, se eu passo uma sonda, ela vai deixar de dar comida por boca? Não vai. Ele vai continuar aspirando com uma sonda, arrancando em cima, arrancando embaixo, e ela desesperada. Então, assim, nessas situações de diretiva, lógico que a técnica é importante. O paciente chega jovem, então estou lá com meus 30 e poucos anos, eu já tenho 40, então eu já estou na outra fase, mas assim, chega lá e fala para você assim, olha, eu não tenho nenhuma doença, mas se eu pegar Covid, não vai me entubar, a história do Covid. Gente, cabe isso? Não cabe. Você tem que entender por que ele está dizendo isso. E, normalmente, ele não tem uma justificativa que banque isso. Então, se ele não tem uma doença progressiva, ele não tem um risco de vida iminente por alguma doença de base, eu vou entubar. A lei me respalda. Agora, é o mesmo paciente de 30 e poucos anos, que já tem um tumor metastático, tumor ósseo com metapulmonar, já em quinta linha de tratamento. E aí ele fala para você, olha, se eu piorar, pegar Covid, eu não quero ser entubado, tudo bem. E aí, se eu entubo, essa família pode entrar como distanásio que eu fiz? Pode. Então, eu posso ser processado o cara por isso. que tem a diretiva, toda falando isso, a diretiva antecipada, é o cara que registrou isso em cartório, vamos pensar isso, tá? Ele registrou isso em cartório, é respaldado. Lógico que cada situação eu vou ter que entender, porque ele pode registrar em cartório que ele não quer ser entubado, não sei o quê, mas se eu não tenho, na hora que ele chega, né, no hospital, se eu não tenho nada que justifique isso, eu não posso. Primeiro eu tenho que salvar a vida dele, entende? Porque é que assim, ó, o cara que faz esse registro, ele tem alguma doença. É isso, eu estou falando do cara que ele sabe que não tem o que fazer. Vamos pensar, vou dar um Se exemplo. ele sabe que não tem o que fazer e ele tem fez e eu ela. faço, a família pode me processar, porque eu fiz uma distanase. E os médicos cumprem essas diretrizes Cumprem. em geral ou não? Ou fica aquele técnico, eu vou entubar, etc. tal, sabe? Então, nos hospitais que tem essa filosofia, a gente fala que é essa ideia paliativista, assim, né? Que não precisa ser um paliativista para saber fazer, mas essa ideia, eles cumprem.
mas eventualmente temos dificuldades, inclusive no Covas, que a gente já está lá há 8 anos, né? São 8 anos que a gente está lá e eventualmente, não, mas tem que entubar, né? E a gente às vezes se depara com isso. Mas quando tem no cartório, dificilmente eles não fazem. Ah, é? Porque eles têm medo. Tá. Porque se é registrado em cartório, normalmente a família está sabendo, já tem outras pessoas, as pessoas já chegam com essa questão, entendeu? Muito mais. É que o paciente nosso, a nossa rotina do SUS, não tem quase. Pouquíssimos pacientes que registram em cartório. É tudo anotado em prontuário mesmo, Tá. né? Nas nossas comunicações mesmo, nas equipes. Mas você pode ser processado por distanásia, se você faz algo a mais ou um procedimento fútil diante de uma situação irreversível, você pode, a família pode processar. Mais alguém, pessoal? Que nós já cumprimos o nosso horário? Mais alguém? Bom, Rebeca, foi muito bom. Acho que é um assunto que a gente, de várias maneiras, a gente entra em contato, né? E acho que pensar um pouco sobre ele vale a pena. Valeu mesmo, viu? Foi uma aula muito esclarecedora e foi bem gostoso poder conversar sobre isso. Muito obrigado. Que bom, que bom. Muito bom estar aqui, muito bom falar com outras especialidades, né, diferentes, assim, da nossa rotina. E contem comigo, né, quem estiver lá no Covas, na vida aí, se precisar de qualquer coisa, não fiquem angustiados sozinhos, viu, Juliana? Liga, a gente está aqui para acolher também os profissionais, que é importante, a gente sabe que a gente carrega muitas dificuldades aí ao longo da nossa prática médica. Obrigada, Rê. Tá bom? Então, tá bom, pessoal. Essa foi a última reunião do nosso ano. Agora a gente só se encontra provavelmente em março para retomar aí, certo? A gente vai se falando. Boa noite para vocês, bom descanso, a gente se vê.